No último vídeo eu falei sobre as primeiras 3 etapas do método Snowflake e hoje eu vou falar sobre as últimas 3. Lembre-se de que é importante seguir a ordem das etapas, então se você não viu o vídeo anterior, não deixe de assistir. Já para quem não sabe o que é esse método ou por que usar ele, não deixe de ver o primeiro vídeo de todos. Agora, para você que já estava me acompanhando e concluiu as primeiras 3 etapas, vamos para a quarta. Quarta etapa, desenvolvendo o enredo. Lembra daquelas 5 frases que você fez resumindo o enredo? Cada uma era um problema, início ou final, certo? Agora é transformar uma por uma em um parágrafo, ou seja, no final você vai ter 5 parágrafos que vão estar relacionados a cada uma dessas 5 frases. E não se esqueça, ao escrever, pense que cada parágrafo dessa etapa tem que ter um gancho para o próximo. Pode acontecer do problema principal que você escreveu em uma das frases ficar no final do parágrafo. Tudo bem se isso acontecer, várias vezes isso aconteceu no meu método. No meu caso, a frase que era: começo. O vidente cego Isaías é contratado para impedir um golpe contra o futuro governo de JK. Se transformou nesse parágrafo. O prólogo começa com a descrição de um homem correndo em meio a canhões de guerra, abordando outro e dizendo: Senhor, devido à falta de interesse, o amanhã foi cancelado. Já no primeiro capítulo, Isaías está num navio rumo ao Rio de Janeiro, segurando uma carta que ele não é capaz de ler. Nesse momento, é possível fazer muitas descrições da maneira como ele vê o mundo e narrar também algum episódio de sua infância que deixe o leitor comovido. Então, o livro conta como Isaías conhece Cecília. Ela se assusta com seu jeito estranho e ele alerta sobre seus medos. Cecília conta em qual navio irá trabalhar nos próximos dias. E em algum momento lê a carta de Isaías descobrindo que ele foi contratado por um governante. Ela ainda não sabe qual. Isso a deixa temerosa. Em outro momento, JK e Django conversam sobre os problemas, como Vargas e Lacerda. Ao chegar, Isaías descobre que trabalhará para JK, mas ele mesmo não parece muito interessado. Pessoal, quando eu terminei de escrever esse parágrafo, eu fui seguindo na etapa do método, muita coisa mudou. Quem leu o meu livro vai perceber que muita coisa mudou. Muitas ideias que vieram dessa primeira parte acabaram se transformando em outras. E mudou dentro, às vezes, do próprio método. Então, a etapa 4 acabou ficando muito diferente da etapa 6, que acabou ficando muito diferente do meu livro. Novamente, isso não tem problema, é só para você ter uma ideia, uma noção de para onde você quer ir. E também, caso você queira mudar, você entender o que você quer mudar. Por exemplo, uma coisa que estava no parágrafo e que eu só mudei quando eu comecei a escrever o livro foi que o Isaías e a Cecília não se conheceram no navio, não se conheceram naquele momento. Eles eram amigos de infância que tinham perdido o contato. Ou seja, novamente, o método Snowflake não é imutável, ele apenas serve como um guia. Nesse sentido, você pode estar pensando como é que eu saí de uma frase para um parágrafo com tantos elementos novos. Então, a notícia é justamente nessa parte que o método Snowflake começa a complicar. É nesse momento que você começa a desenrolar a história e ter que pensar em detalhes maiores. Tudo isso leva tempo, ou seja, é normal demorar para conseguir concluir essa parte. Às vezes pode acontecer de ficar 1 dia, 2 dias inteiros só para pensar num parágrafo que seja a ampliação daquela frase que você já havia feito. Se você ampliar 5 frases e transformar ela em 5 parágrafos, no final você vai ter mais ou menos 2 folhas A4 inteiras preenchidas. Vamos à importância dessa etapa. É nesse momento que você vai perceber onde que sua história está fraca. Eventualmente, os problemas pensados nessa etapa, a etapa 4, também se tornam os principais problemas do livro, ou seja, a parte da etapa 2 pode mudar. O mais importante é que essa nova etapa vai te dar mais fôlego para pensar em mais características dos personagens e nas outras cenas do livro. Quinta etapa, desenvolvendo os personagens. Agora que a gente está na penúltima etapa, é hora de voltar de novo na 3 e dar um foco maior para os personagens. Sabe aquela ficha que você preencheu? Pegue cada uma delas e transforme em uma página inteira de descrição dos personagens. Eu sei, é difícil, mas vale a pena. Nesse momento, além de pensar nas características que você já colocou, você pode pensar também mais em descrições físicas, psicológicas, apostar mais sobre o passado daquela pessoa, em maiores detalhes, qualquer coisa que possa te ajudar na narrativa. Essa etapa exige muito do autor e é normal empacar aqui.
Várias vezes eu tive que continuar a descrição em outro dia, porque eu não estava conseguindo pensar em mais nada, não estava conseguindo pensar em elementos úteis. Uma dica legal: lembre-se de que personagens perfeitos não são tão legais quanto os problemáticos. A gente se identifica com os problemas de cada personagem, com os seus conflitos internos, então aposte nessas coisas na hora de escrever cada um dos seus personagens principais ou secundários, ou aqueles que você achar que são necessários. Pense nisso, quantas vezes um personagem te fez continuar a ler uma história. Esse também é um dos motivos para apostar nessa etapa do método e fazer ela com calma. Também foi importante passar pelas outras etapas para chegar nessa, porque com as outras fica muito mais fácil de entender onde que a gente queria chegar, pensar em novos conflitos, novas informações. É muito mais fácil pensar em aumentar quando a gente já tem o básico, as informações primordiais do roteiro e daquele personagem. Se você não tem isso, é muito difícil partir do zero para uma página inteira de descrição. Então, gente, sério, sigam as etapas, elas vão ajudar muito. E para dar um resuminho, falar por que essa etapa é importante, ela vai te dar a ficha completa desse personagem que você pode sempre revisitar enquanto escreve o livro. Além disso, ela te mostra o quanto você ainda tem que pesquisar sobre algum personagem, tanto internamente quanto externamente. Ou seja, se você precisa pesquisar em livros ou conversas com amigos, com pessoas que são parecidas com aquele personagem, ou internamente, no sentido de entender o que você espera dele e quais as características que você quer colocar. No caso do meu romance histórico, foi nessa etapa que eu parei para pesquisar tudo sobre o João Goulart, o Juscelino Kubitschek, Carlos Luz, Café Filho, além do Lacerda, Lott e outras figuras importantes e reais do meu livro, do meu romance histórico. Sexta etapa, cena após cena. Chegamos ao último passo do processo e agora é hora de voltar à etapa 4. Eu sei que a gente mal saiu dela e provavelmente você teve que se desdobrar ou vai ter que se desdobrar para sair de uma frase para um parágrafo. Pois bem, agora você vai ter que transformar um parágrafo em uma página. Cada parágrafo, que são 5, e saíram daquelas 5 frases que você fez para resumir os principais problemas do seu livro, vai ter que se transformar em uma página, ou seja, todo você vai ter 5 páginas que vão resumir o seu livro. Você vai descrever ao máximo o que vai acontecer, colocar os personagens primários, secundários, dar asas à imaginação. É hora de ser estratégico, decidir em quais momentos você vai fisgar o leitor ou qual parte da história vai amarrar com outra. Aqui eu gosto de pensar em cada cena e capítulo que o livro vai ter. Eu vou narrando o que acho que vai acontecer momento após momento, até ter a maioria das cenas e enfim chegar nos principais problemas, começo, 3 problemas, final. Eu quero narrar cenas que preencham essas 5 frases e que complementem elas. Vou mostrar aqui um exemplo da ampliação que eu fiz do parágrafo da etapa 4, para transformar ele em uma página. Então vai ficar mais ou menos assim, aquele parágrafo da etapa 4 vai se transformar mais ou menos nisso. O prólogo começa no dia 11 de novembro, com a descrição de um homem correndo em meio a canhões de guerra, abordando outro e dizendo: Senhor, devido à falta de interesse, o amanhã foi cancelado. O homem que corre é um personagem aleatório. O leitor só vai descobrir no final do livro por que ele deu aquele recado. O primeiro capítulo. No dia 7 de novembro de 1955, aparece a cena em que Isaías está em um navio rumo ao Rio de Janeiro, segurando uma carta que ele não é capaz de ler. Cecília, então, aparece em seu campo de visão e ele logo a reconhece, indo atrás dela. No primeiro momento, ela foge daquele encontro. No segundo capítulo, no dia 24 de outubro, mostra um grupo de pessoas incendiando jornais. Nesse momento, o leitor é apresentado a Carlos Lacerda, que tem um dos jornais incendiados, fica bravo e começa a esbravejar contra Getúlio Vargas, que acaba de morrer, aliás. Também aparece Penélope, que trabalha no mesmo jornal e vive dando ideias de textos para Lacerda. A polícia chega e começa a correr atrás dos meliantes. Enfim, você vai realmente ampliando, essa etapa demora demais. É a parte que mais demora, inclusive, no método Snowflake, mas é possível, gente. Parece muito difícil, parece que a gente não vai conseguir pensar, mas não é verdade. Se você for seguindo as etapas
e dando tempo para, lógico, pensar em tudo isso, você vai conseguir, em mais ou menos um mês, mais ou menos, vai conseguir concluir o método Snowflake para começar a escrever o seu livro. E depois de tudo pronto, releia o Snowflake, releia todas as etapas. Você vai achar incongruências no seu livro, vai precisar mudar algumas partes, é normal. Quando você começar o livro, também vai mudar diversas partes, mas é importante manter a etapa 5 e 6 sempre atualizadas. A etapa 5 é a ficha dos personagens de uma página, e a etapa 6 é a cena após cena de todo o livro. Por que manter atualizada? Porque às vezes você muda as coisas, não muda no método, depois você fica um tempo sem ver o livro ou esquece, precisa rever o método para identificar onde está, o que lugar ia seguir, o que já foi feito. E se o método não está atualizado, você se perde ali um pouco nele, entendeu? Eu digo que eu fiz isso e realmente é muito útil. E isso que dessa vez eu escrevi o livro em menos de 10 meses. O último Tiro da Guanabara eu escrevi em menos de 10 meses por conta do edital que eu ganhei. Manter as etapas 5 e 6 atualizadas também é útil na hora de cortar as cenas, na hora de revisar o livro. Então, onde que estava mesmo aquela cena, que tal coisa acontece? Você vai no método, olha e já consegue identificar. Está no capítulo tal, está depois de tal cena. Isso é bem fácil na hora de revisar e até de falar, será que eu posso cortar essa cena ou ela vai influenciar em algum momento do livro? Você lê ali o método Snowflake rapidinho e já vai lembrar que influencia ou não. E é legal ver a história de um ponto de vista macro, isso pode te ajudar a se localizar. No final, o meu método só nessa etapa ficou com 9 páginas. Então eu fui aumentando, porque eu queria me ajudar muito e de fato ajudou. E também ficou muito grande, porque meu livro é muito grande, ele tem 304 páginas. E é isso, gente, o que vocês acharam? Eu espero que o método Snowflake ajude vocês, ou que tenha ajudado já. Qualquer dúvida em relação a ele, vocês podem me escrever, é bem fácil de me achar pelo Facebook, site, até mesmo por aqui. Podem mandar mensagens, fazer perguntas, enfim, falar que gostou, falar que não gostou, deu certo, não deu. Eu espero que depois de ver essas etapas, vocês também se animem para ver o livro e ver como é que ficou o resultado final. E me dá um feedback também se gostaram da história, se acharam que ficou bom. Eu espero que sim. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!